pessoas confundem súplica com oração. O que Deus está dizendo é: não adianta conversar comigo sobre o assunto, não adianta pedir misericórdia, porque eu não ouvirei a tua oração. E agora as coisas começam a acontecer, o caldo começa a engrossar, como se diz aí fora. E quando você chega no capítulo de número 11, você começa a perceber Deus revelando ao profeta para que este anuncie ao povo hebreu que eles estavam querendo autonomia. Como assim, pastor? O povo que fora chamado por Deus para servir a Deus está querendo trocar Deus por Baal, está querendo servir a Deus à sua maneira. Aí Deus agora no capítulo 11, fazendo esta denúncia, alerta o profeta mais uma vez, porque o profeta não está entendendo o processo divino. Aí você lê no verso de número 14, escrito assim: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Deus já está dizendo ao profeta pela segunda vez que não era para clamar, porque conforme as coisas iam acontecendo, o profeta ia clamando a Deus, dizendo misericórdia, compaixão, e a nação hebreia, conforme as coisas foram apertando, algumas pessoas começaram a pedir compaixão, e Deus está dizendo: agora eu não responderei. Chegou a hora de colocar ordem na casa. Aí quando você chega no capítulo de número 14, você começa a perceber, num período de guerra, num período de fome, num período de seca, Jeremias olha para o povo sofrendo, e mais uma vez ele começa a clamar a Deus. Aí Deus diz assim no verso 11 do capítulo 14: disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para seu bem. O que Deus está dizendo ao profeta aqui é a terceira vez: eu já te disse que não é para orar, eu já te disse que não é para clamar. Mas porque Deus está dizendo isso ao profeta? O que Deus está dizendo é: o tempo de alertar passou, agora é hora de colocar ordem na casa. Se não houve arrependimento lá atrás, também não haverá agora. Eu preciso abrir um parênteses aqui e dizer essa verdade: está chegando o dia que não vai adiantar orar mais, está chegando o dia que não vai mais adiantar pedir misericórdia. É por isso que eu venho aqui esta noite como servo do Senhor, para te anunciar: aproveita enquanto o tempo lhe é oportuno, aproveita enquanto o tempo lhe é oportuno. Pastor, mas o que tem a ver isso com o texto que nós acabamos de ler? É que conforme Jeremias não entende o processo, Deus olha para a sua incompreensão e diz: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A casa do oleiro é um mecanismo, é um meio que Deus se utiliza para o profeta entender o trabalhar divino. Eu preciso abrir um parênteses aqui, parar um pouquinho, para te dizer nessa noite: o mesmo Deus que convoca Jeremias à casa do oleiro para lhe esclarecer dúvidas porque ele não entendia, é o mesmo Deus que me permite entrar aqui essa noite para te dizer: é noite de nós entendermos o processo divino. Talvez você entrou aqui dentro com indagações
questões. Talvez você entrou aqui dentro sofrendo sem entender o motivo, mas o Deus que conhece a tua estrutura, o Deus que conhece os teus pensamentos, o Deus que conhece os seus limites, é o Deus que me trouxe aqui para te dizer: é noite de esclarecer questões, é noite de você entender o processo, é noite de você compreender o trabalhar divino, é noite de você parar de questionar e começar a dizer: Senhor, a minha vida é tua, a minha vida é tua, a minha vida é tua. Para isso eu já quero te convidar a ligar o teu pensamento no trono da graça. Para isso eu já quero lhe convidar a redobrar a sua atenção, porque essa noite o doutor Emanuel, o santo da igreja, aquele que vive e reina para todo sempre, está aqui para lhe auxiliar na tua jornada, na tua caminhada. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Agora, quando eu olho para o capítulo 18, eu começo a perceber o processo, os meios utilizados por Deus, e eu posso extrair algumas lições para a minha edificação e para a sua. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é: para entender o trabalhar divino, eu preciso romper com dogmas, com conceitos, com a minha teologia particular. Ainda que você não queira, todos nós construímos uma forma teológica para tentar entender Deus. E nós queremos pegar um Deus que a Bíblia diz que habita na luz inacessível, um Deus que não dá para dimensionar, porque a Bíblia diz que a terra é onde Ele apoia os seus pés. Mas a mesma Bíblia diz que é este Deus tão grande que habita num contrito e quebrantado coração. Não dá para dimensionar Deus, e a gente quer pegar Deus e colocar dentro dessa forma. Pastor, não estou entendendo. Para Jeremias entender o trabalhar divino, ele precisou romper conceitos e quebrar paradigmas particulares. Onde está isso, pastor? A Bíblia diz que veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Ele poderia dizer para Deus: não, Senhor, já que o Senhor está falando, termina de falar aqui. Ele poderia olhar para Deus e dizer: não, Senhor, já que o Senhor começou a falar, fala tudo de uma vez. Mas Deus diz: agora você vai ter que ter o trabalho de sair da tua casa e ir lá para a casa do oleiro. Ele poderia dizer: não, Senhor, eu não vou para a casa do oleiro. Lugar de ouvir a tua voz é lá no templo, onde a tua glória se revela. Sabe o que eu percebo nesse texto? É, para entender Deus eu não posso limitá-lo. Por quê? Porque a minha visão é pequena, a minha visão é limitada, a minha visão é fraca, a minha visão é falha. Mas a de Deus está acima, é superior e consegue ver o que eu não vejo, consegue entender o que eu não entendo. Pastor, e o que o Senhor está dizendo? Para você entender o processo dele na tua vida, você precisa se submeter à vontade dele. Você precisa se submeter ao governo e direcionamento dele. Pastor, por que você fala assim? É porque queremos entender Deus, mas queremos ensiná-lo a trabalhar. Este é o mal da raça humana, sim, é o mal da raça humana. Queremos dizer para Deus o que Ele faz e o que Ele não faz. Queremos dizer para Deus onde Ele vai e onde Ele deixa de ir. Parece eu, parece você. Quando vai orar, a gente começa dizendo assim: vai lá, faz assim, vai lá, faz assado, coloca a tua mão e arranca, coloca a tua mão e levanta, coloca a tua mão e faz. Só que nós não entendemos o processo divino.
Tem muitas vezes que Deus não quer ir, tem muitas coisas que Deus não quer fazer, e nós achamos que Ele precisa fazer. Você se lembra do apóstolo Pedro? A Bíblia começa a nos relatar no livro de Atos dos Apóstolos que quando Pedro chega em Jope, cansado de uma viagem, com fome, ele sobe para a parte superior da casa de Simão e diz para ele: estou com fome, prepara a comida e eu vou descansar. Quando a comida estiver preparada eu retorno. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro sobe e vai descansar, ele tem uma visão da parte de Deus. Ele vê um lençol que liga do céu à terra, uma espécie de pergaminho desenrolando, e neste lençol todas as espécies de animais. E de repente a voz do Senhor lhe diz: Pedro, mata e come. Qual foi a resposta de Pedro? Pedro disse: não, Senhor, desde a minha infância eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. A segunda vez a voz vem para ele dizendo: Pedro, mata e come. Ele disse: não, Senhor, desde a minha infância eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Sabe o que Pedro está dizendo ali? Senhor, eu sou israelita, eu tenho um padrão de santidade, eu tenho um padrão de pureza. O Senhor está equivocado. O Senhor está mandando eu fazer o que a religião de Israel diz para não fazer. O Senhor está mandando eu tocar onde a religião diz que não é para tocar. Só que Pedro se esqueceu de uma coisa: quem estava ordenando é quem mandou escrever o que ele leu. Pedro se esqueceu de uma coisa: quem estava ordenando é quem pagou o preço por ele na cruz do Calvário. Pedro se esqueceu de uma coisa: ele era escravo de Satanás, mas foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E quando o sangue foi derramado e o preço foi pago, agora ele é servo do Senhor. Servo não questiona, servo obedece. Sabe o que Pedro está dizendo? Senhor, talvez tu está equivocado aí em cima, melhora a ordem, porque desse jeito não vai dar. Pastor, eu não estou entendendo ainda. O que eu venho aqui para te dizer essa noite: para de limitar o teu Deus e começa a obedecê-lo sem reserva. Para de encaixar Deus na tua religiosidade e começa a obedecê-lo sem reserva. É hora de você parar de limitar Deus e voltar a dizer: fala, 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 porque o teu servo ouve. Fala, porque o teu servo ouve. Ei, é muita gente diminuindo Deus. É muita gente querendo limitar Deus. É muita gente querendo colocar Deus em uma forma. É muita gente cheio de não me toque, eu não concordo, eu não aceito. Mas por que você não aceita? Porque me contraria. Eu estava analisando há um tempo e percebi que se Jesus estivesse hoje na terra, ele seria o pregador mais antiético que você conheceria. Imagina no meio da pandemia, Jesus pegando um vaso de planta desse, cheio de terra, cuspindo no vaso, fazendo lama, pegando um cego e esfregando no olho dele. O que é que você diria para Jesus? O que é que você falaria para ele? Qual seria a sua postura diante dessa atitude do mestre? Eu tenho certeza que diríamos: o milagre aconteceu, mas não precisa disso. Não precisa do quê?
Eu não quero saber os meios que ele utiliza. Eu quero saber que ele está agindo e o nome dele está sendo glorificado. O meu e o teu problema é esse. Eu quero entender Deus, mas ele tem que falar do meu jeito, na minha hora, da minha maneira. Mas essa noite eu venho aqui para te dizer: sai dessa forma que você criou, entra debaixo da nuvem e volta a dizer: fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Esta noite Deus te arranca desse comodismo e diz: vem andar comigo na terra. Esta noite Deus te arranca das suas indagações e diz: vem andar comigo na terra. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que Jeremias vem dizendo assim: e eu me levantei e desci à casa do oleiro, e o oleiro fazia o vaso sobre as rodas. O interessante é o que Deus está ensinando ao profeta, o que Deus está mostrando ao profeta. Ele diz: eu cheguei na casa do oleiro e o oleiro estava trabalhando. Ele não diz: e eu cheguei e o oleiro preparou um banquete. Ele não diz: e eu cheguei e o oleiro estava de braço cruzado dizendo: eu estava te esperando para fazer alguma coisa. Ele diz: eu cheguei e tudo estava ocorrendo como normalmente acontecia. Por que que Deus permite o profeta ver isso? É porque no meio do seu ministério Deus está dizendo: não é hora de orar, e ele está orando. Não é hora de clamar, e ele está clamando. Não é hora de chorar pedindo misericórdia, ele está chorando. Mas quando Jeremias ora e chora, ele está dizendo para Deus: maneira, papai, tira a tua mão, o Senhor está pesando muito, o Senhor está apertando demais. Ele está tentando ensinar Deus a trabalhar. Só que quando ele chega na casa do oleiro, o que é que Deus está dizendo para ele? Antes de você nascer, eu já estava trabalhando com Israel há muito tempo. Antes de você ouvir a minha voz, eu já estava lidando com essa matéria. Antes de você ouvir a minha chamada, eu já estava com a mão estendida. Sabe o que Deus estava dizendo? Não é você que determina como eu faço, não é você que dita o ritmo da obra, sou eu que estou no controle da situação. Essa noite eu venho aqui para te dizer: não sou eu que determina, é Ele. Não sou eu que mando parar, é Ele. Não sou eu que mando começar, é Ele. Não sou eu que diga do meu jeito, é Ele. Eu preciso te dizer uma coisa para você entender o que é a graça e a misericórdia. Eu e você não somos insubstituíveis. Eu preciso dizer isso e enfatizar: eu e você não somos insubstituíveis. Então para de bater no peito e dizer: sem mim o quê? Sem mim o quê? Se eu não o quê? Se eu não o quê? Há poucos dias nós comemoramos 110 anos das Assembleias de Deus. Eu estou com 39 anos de idade. Antes de nascer, Jesus já estava usando gente para anunciar o Evangelho. Sabe o que Jesus está dizendo? A minha obra não anda por tua causa, a minha obra anda única e exclusivamente por mim. Pastor, Deus não precisa de mim? Não. E do Senhor? Também não. Então para que Ele me chama? Aí agora você vai entender a graça. Ele tem anjo forte, Ele tem anjo santo, e poderia colocar aqui para pregar, para adorar, mas Ele diz: eu vou ouvir o louvor dEle,
eu vou dar oportunidade para ela. Para quê? Para ele e para ela entender. Ele não precisa mais, ele me ama. Aí o glória vai ser maior, o aleluia vai ser melhor. Pastor, não estou entendendo ainda. Ei, é noite de você entender que cantar na casa de Deus é privilégio. É noite de você entender que ofertar na casa de Deus é privilégio. É noite de você entender que pregar a palavra na casa de Deus é privilégio. É noite de você entender que falar línguas estranhas é privilégio. E essa noite ele me manda te dizer: volta, volta para o caminho da obediência, volta. Eu vou embora terça-feira, mas vai ter gente ensinando aqui. Então, se eu não vier aqui pregar, vai ter gente pregando? Ah, então a igreja de Colíder não depende de mim. Não, não. Se eu amarrei amanhã, terça-feira vai fazer 2 dias. Você pode até dizer: tadinho, foi embora. Na quinta-feira talvez você nem lembra mais. E por que tu está achando que se você não pôr a mão não vai? Por que tu está achando que se você não ir, nada acontece? Olha o privilégio que Deus está te dando. Olha a oportunidade que Deus está te dando. Pastor, se eu pôr a mão no arado, o que é que vai acontecer? É mais um privilegiado que vai caminhar para o céu de glória, dizendo: glória a Deus, pois vencerei. Essa noite eu te convido a largar essa soberba de lado. Essa noite eu te convido a tirar essa capa de exaltação, abaixar a crina, se colocar debaixo da submissão divina e dizer: Senhor, eu estou aqui, me dá mais uma chance. Eu estou aqui, me dá mais uma chance. Há quanto tempo o teu coração está travado? Há quanto tempo você não fala em mistério? Há quanto tempo você não é renovado? Há quanto tempo você não sente a presença? Há quanto tempo você não tem a alegria da salvação? Mas essa noite o oleiro me trouxe para dizer: hoje é o dia, hoje é o dia, agora é a hora. Levanta a tua mão, levanta. Levanta a tua mão, levanta. Levanta a tua mão, levanta. Abra a tua boca, exalta Ele, bendiga Ele. Rasga a alma, rasga. Sai da frieza, sai. Pisa na brasa, pisa. Entra no fogo, entra. Mergulha no rio da graça. Começa a receber renovo agora. Começa a receber renovo agora. Começa a receber renovo agora. Esse coração insensível recebe renovo dele agora. Recebe a virtude dele agora. Eleima. Lemiando vasai. Lemendio vasia. Vai o evasi. Me ajuda a pregar. Dá uma olhada para esse crente e diga para ele: entendeu? Diga para ele: aproveita o privilégio, não para não. Não, mas eu vou parar. Se eu parar hoje, Deus tem gente melhor do que eu para pregar aqui amanhã. Tem dia que eu olho para Jesus e eu falo: Jesus, o cabra é bom. Essa aí tem, mas a oportunidade é minha. Aí eu digo: tem tanta gente boa e Jesus olha para mim e me dá o privilégio. Tem tanta gente melhor do que eu e você, e Jesus te deu o privilégio de estar aqui. Jesus te deu o privilégio de servi-lo. Jesus te deu o privilégio de adorá-lo. Aproveita isso, aproveita isso. Eu não era merecedor do céu, era para mim estar nos quintos dos infernos, se tiver quinto. Mas Jesus olhou para mim, olhou do céu, estendeu a mão e disse: eu vou te dar o privilégio. Eu vou te dar esse privilégio, eu vou te dar ele. Aí Jeremias diz assim: e o vaso que ele fazia se quebrou.
Como assim? Ele fazia o vaso e o vaso se quebrou. E qual é o problema? O vaso não suporta o que o oleiro está fazendo. Então ele se quebra. Não entendi. Qual foi o problema de Israel com Deus? O Egito foi a olaria pisado. O deserto foi o processo de ganhar forma. Canaã era o local de se estruturar para viver o que Deus tinha para eles. Porém, entre a entrada em Canaã e o processo de estruturação, eles não aceitaram. Aí entra o capítulo 11 que eu li, o verso 14. Eles queriam autonomia. Escute, se eu pegar um monte de argila, de barro, e colocar aqui em cima, e perguntar quem dá mais, alguém compraria? Eu acredito que não. Só que se eu pegar essa argila e fazer um vaso bonito, e colocar aqui em cima para vender, alguém vai se interessar. Mas não é a mesma argila, não é o mesmo barro? Sim. O negócio não é o barro, é o projeto que eu tinha em mente aplicado a ele. Agora, com o meu projeto aplicado ao barro e a forma que ele ganha, ele passa a ter valor. Mas não pela sua essência, mas pelo projeto de quem fez. Israel estava pensando: nós somos fortes, por isso chegamos aqui. Nós somos bons, por isso estamos aqui. E quando eles olham para Deus, eles querem autonomia. E o que o oleiro está fazendo aqui é: eu vou aumentar. E o barro diz: eu não aceito o Senhor aumentar. O oleiro está dizendo: eu vou engrossar. E o vaso está dizendo: o Senhor tem que afinar. O oleiro está dizendo: eu vou puxar para a direita. Ele está dizendo: eu quero é para a esquerda. Aí conforme o oleiro vai aplicando o projeto, ele não aceita e se quebra, desmorona. Porque ele acha que pode ser do jeito dele. Só que o vaso só vai sair daquele local se aceitar o projeto do oleiro para a vida dele. Pastor, eu não entendi. Eu vou te explicar. Algumas pessoas já chegaram para mim e disseram assim: pastor, o senhor é bom, gosto de te ouvir. A única resposta que eu dou: glória a Deus, Jesus subiu em cima do jumentinho. Aí tem gente que diz: nossa, pastor, e fica chocado. A pergunta que eu te faço é: se não fosse Jesus na minha vida, você ia me ouvir? Se Jesus não tivesse montado em cima, escrito o meu nome no livro da vida, você não ia nem saber que eu existia. Se Jesus sair de cima amanhã, você já não vai querer me ouvir nunca mais. Olhe lá, ligar para mim ou me dar a paz do Senhor. Então o negócio não sou eu, o negócio é Ele. O negócio não é você, é Ele. O que faz a diferença não é o que você tem, é a presença dEle, o projeto dEle aplicado na tua vida. Eleva aí. Como assim, pastor? A nossa sociedade moderna, ela pregou que você tem que ser, que você tem que ter para ser. A Bíblia diz que não. Você tem que ser para ter. Não é o que você tem, é o que você é. Eu me lembro de estar no estado de Nova York.
E com um amigo meu eu fui na casa de um patrão que ele tinha. E quando ele chegou lá, esse homem morava numa casa de não sei quantos milhões de dólares, parecia um castelo. Era o cabeça de uma das multinacionais mais tops do mundo. Trabalhava home office, só vai para o escritório quando tem pepino para resolver. E quando disse para ele é pastor, ele começa a falar inglês, pede para ele orar por mim. Quando eu passei perto da garagem dele, carro na América é barato, mas os deles não. Os dele custavam muitos dólares. E o meu amigo começou a traduzir outras coisas, eu entendia. E ele começou a falar da depressão que ele vivia, da vontade de morrer que ele tinha. E aí ele dobrou o joelho para um pé rapado como eu, estender a mão e orar. Sabe por quê? Ele está dizendo que eu tenho não preenche a minha alma, mas o que você tem faz a diferença. Sabe o que ele estava dizendo? A minha casa, o meu dinheiro, os meus carros, o meu poder não muda a minha vida, mas o que está em você pode mudar a minha história. Vai. Você pode ter o teu diploma, pode pendurá-lo na parede, nada contra, mas ele não vai preencher a tua alma. Você pode ter a conta bancária gorda, mas ela não vai sarar a tua alma. Você pode ter o poder dentro da sociedade, mas isso não vai fazer a diferença. Por quê, pastor? Por quê? Eu fico me perguntando até onde essa sociedade vai, torcendo os valores e deixando de ser, se afastando de Deus e querendo ser feliz. Não dá. Não dá. Em São Paulo tem muita favela. Em São Paulo tem muita periferia. E eu congregava dentro de uma favela lá no Paraisópolis, Bocada. Quantos ricos nós levávamos para a favela? Porque nos momentos de angústia eles diziam: pastor, me leva para ir lá no culto. Eu dizia: perto da tua casa tem um culto. Ele dizia: eu quero ir lá. Aí eles diziam: lá tem aqueles irmãozinhos humildes. Como assim, pastor? Ele dizia: lá tem aquele povo que ora no meio da madrugada, lá tem aquele povo que fica jejuando, lá tem aquele povo que busca a presença de Deus, e eu sei que lá tem algo para mudar a minha vida. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou onde tem dinheiro, eu estou onde tem poder, mas eu preciso do que esse povo tem na vida para me ajudar. Essa noite eu venho aqui para te dizer: larga esta mediocridade e volta a fazer parte do projeto de Deus. O que vai fazer a diferença em Colíder não é mais um diploma na parede, mas é um homem e uma mulher cheio da presença, cheio da presença. Eu tenho saudade das poucas lembranças. Eu não sou saudosista, porque ter bens é bom, mas eu tenho saudade daquela geração que não tinha o que tem hoje, mas tinha um sorriso estampado no rosto. Eu tenho saudade daquela geração que não tinha carro para vir para o culto e vinha amassando barro no dia de chuva, mas onde passava alguém dizia: tem algo diferente na vida dele.
Elevar a soura canda, lavar a choura manda candorimihai. Esta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: eu tenho um projeto estabelecido para a tua vida. A mudança da tua história é você fazer parte do meu projeto. A mudança da tua casa é fazer parte do meu projeto. A mudança do teu casamento é fazer parte do meu projeto. Essa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: jovem, a tua diferença, o teu sucesso é a presença de Deus na tua vida e o projeto dele estabelecido para você. Esta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: há quanto tempo você luta do teu jeito, há quanto tempo você luta pelo teu sonho e as coisas não acontecem. Essa noite ele me manda te dizer: volta para o que ele preparou para você, volta para o que ele estabeleceu para você, volta para o que ele marcou para a tua vida, e você verá a glória, você verá a glória, você verá a glória. Resumo e termino. Resumo e termino. O que você busca para fazer a diferença? O que você tem buscado para ser feliz? O que você tem buscado para preencher a tua alma? Tem dado certo? Tem dado certo? Tem dado certo? Não. Quanto mais você tem, mais longe você fica. Quanto mais longe você fica, mais vazio você é. Então tem alguma coisa errada. Deus tem algo preparado para você. Deus tem algo estabelecido para a tua casa. Deus tem algo estabelecido para o teu ministério. Deus tem algo estabelecido para o teu casamento. Deus tem algo estabelecido para a tua história. Essa noite Deus me traz para te dizer: é hora de você voltar a fazer parte do projeto de Deus para você. É hora de você voltar a fazer parte do projeto de Deus para você. E aí, Jeremias? E o que acontece? Ele diz: e o vaso que ele fazia se quebrou. Ele jogou o barro fora, tornou a fazer dele outro vaso, como lhe apraz. Mas por que Deus mostra isso para o profeta? Capítulo 11, verso de número 20. Capítulo 14, melhor dizendo. Verso 24. 21. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não desonres o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Sabe o que é que o profeta está dizendo? Senhor, tem misericórdia, porque o Senhor vai nos abandonar. Senhor, tenha de compaixão, porque o Senhor vai nos esquecer. Senhor, nós pecamos e o Senhor vai nos jogar fora. Por que que Deus mostra o vaso se quebrando e o oleiro tornando a fazer outro vaso conforme lhe apraz? Porque Deus está dizendo: a falta de estrutura da matéria não decepciona o oleiro. A falta de estrutura de Israel não me decepciona. Olha aqui para mim. Nós temos a tendência de pegar Deus e limitá-lo. O Fernando pecou, aí Deus faz assim: oh, como? Que Deus é esse que é tomado de surpresa quando eu falho?
Não, mas o fulano errou. Aí Deus faz: não pode. Deus não se decepciona com o meu e o teu pecado. Não, Ele é Deus. Antes de te chamar, Ele já sabia quem era você. Antes de te escolher, Deus já conhecia toda a sua estrutura. Pastor, então o meu pecado não decepciona a Deus? Não. Mas o que acontece então se o meu pecado não decepciona a Deus? Eu posso pecar? Fica à vontade. Qual é o problema? Eu te respondo baseado aqui. O vaso está sendo feito. Quando ele se quebra, ele atrasa o projeto de Deus para a vida e volta a ser amassado tudo de novo. O projeto de Deus era Israel sendo amassado no Egito. Só que quando eles entram em Canaã, eles não aceitam o projeto. Aí Deus tem que levar para a Babilônia para sofrer tudo de novo e aceitar o projeto. Pastor, eu não entendi. Até quando você vai ficar sofrendo quando era para estar sorrindo? Até quando você vai ficar patinando no mesmo lugar sem entender o processo de Deus para você? Até quando você vai ficar atrasando o que Deus preparou para você estar vivendo? Até quando você vai ficar correndo em círculos quando era para você estar andando em linha reta? Até quando? Até quando você vai ficar patinando? Passa ano, passa mês, entra mês, e você vive do mesmo jeito. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando você vai ficar chorando quando era para sorrir? Até quando você vai ficar embaixo quando era para você estar em cima? Até quando você vai ficar parado quando era para estar trabalhando? Até quando? Até quando? Até quando você vai tentar impedir o que Deus tem preparado para você? Até quando? Até quando você vai ficar vivendo a mesma história? Entra ano e sai ano. Até quando? Até quando você vai ficar recorrendo aos seus antepassados, ao seu avô, à sua avó? Foi assim na minha família, foi assim na minha casa, então também vai ser assim. Deus está dizendo: não, é hora de você aceitar o meu plano, é hora de você aceitar o meu projeto. Eu tenho algo novo para você, eu tenho algo novo para você, eu tenho algo novo para você, eu tenho algo novo para você. Até quando? Até quando? Até quando você vai repetir os mesmos erros? Até quando? Até quando você vai ficar se lastimando da mesma situação? Até quando? Até quando você vai viver na prática dos mesmos erros? Até quando? Até quando? Até quando você vai ficar dizendo para Deus: por quê? Até quando? Até quando Deus vai ficar com um paraíso preparado para você, e você gostando de viver no deserto, e Deus dizendo: vem para o que eu preparei para você, vem para o que eu preparei para você, e você está dizendo: não! Até quando? Até quando o lugar que Deus preparou para você vai ficar vazio e você patinando no mesmo lugar? Até quando? Até quando você vai ficar vivendo essas crises que você está alimentando há muitos anos e você ainda não entendeu por quê? Essa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: chega de lutar pelo teu projeto, vem viver o que eu tenho para você, vem viver o que eu preparei para você, vem viver o que eu determinei para você. Fica de pé comigo, por favor. Fica de pé comigo, por favor. Eleve-a.
Alavácia no comanahassuri mikanda labarashandaramahai. Leviaste kovasei mahai. Elenianduyanagasu. Até quando? Até quando o amor de Deus vai estar te constrangendo e você vai estar se bloqueando? Até quando? Eu praticando o esporte que eu fazia, aquelas bicicletas que vira de ponta cabeça. Se der eu faço alguma coisa para você ver até hoje. Está meio bagulhudinho, mas vai. E eu lutando pelos meus sonhos e Deus dizendo: eu te quero na minha obra. Eu te quero na minha obra. E eu dizia para Deus, quantas vezes eu disse para Ele, porque Deus vinha falar aqui dentro e dizia: você está perdendo tempo, você sabe o que eu tenho preparado para você. E eu só dizia para Deus: deixa-me viver em paz. O dia que as coisas apertaram foi o dia que uma moça que eu namorava servia a demônios. E ela olhou para mim chorando, com um punhal desse tamanho guardado, e disse para mim: eu preciso te contar algo, mas eu vou te contar e você vai me deixar. Eu disse: contar o quê? E já fiquei assustado porque ela começou a chorar. Ela descreveu a minha história, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, sem nunca ter ido na minha casa. E eu disse para ela: como você sabe disso? Ela disse: tem algo na tua vida que não pode acontecer. Eu fazia musculação, eu era fortinho. E eu me lembro que eu deitava no colo dela, ela pegava a mão e fazia assim, ó. Aí foi quando ela disse: eu preciso cravar o punhal aqui em cima e te abrir de cima a embaixo. Aí eu disse para ela: por que você não conseguiu? Ela disse: é porque todas as vezes que eu tento, eu te vejo de costas e eu vejo um escudo branco nas suas costas. Sabe o que eu lembrei? Foi da promessa de Deus. Até quando você vai ficar atrasando o que Deus tem para você e você vai ficar indo para onde não era para ir? Até quando você vai ficar chorando quando não era mais para chorar? Até quando você vai pertencer a lugares quando era para você estar em lugares maiores, melhores e perfeitos por Deus? Até quando? Até quando você vai travar o que Deus determinou para você? Até quando? Até quando você vai ficar caminhando por becos e valados e Deus dizendo: eu estou te preservando, volta? Até quando? Até quando? Até quando? Quando eu entreguei a minha vida realmente a Cristo com 22 anos de idade, hoje eu me arrependo de todo esse tempo que eu perdi. Até quando você vai atrasar o que Deus tem preparado para você? Até quando você vai ficar nessa crise existencial, sabendo que Deus tem algo melhor para você? Até quando você vai lutar contra o projeto de Deus para a tua vida? Eu quero orar por você. Eu sei que eu não preguei para as quatro paredes, e essa noite Deus está te dizendo: é tempo de voltar a viver o que eu preparei para a tua vida. E você está dizendo: é comigo essa